Boa noite! Hoje é a nossa segunda noite de conferência. Ontem à noite foi uma grande bênção e nós estamos aqui hoje à noite mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor pelos 26 anos desta amada igreja. Que Deus seja honrado e louvado por tudo que Ele já fizeste aqui. Estamos alegres que Deus tem feito coisas grandes para nós neste lugar chamado Arembepe. E hoje à noite, mais uma vez, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso querido pastor Marcelo, que atualmente é o pastor da Igreja Batista Manuel lá em Monte Gordo, e que nós podemos abrir nossos corações, nossas mentes e nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus hoje à noite. Boa noite, amados irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar mais um versículo da palavra de Deus. Espero que Deus tenha falado aos nossos corações ontem à noite e da mesma maneira Ele possa falar aos nossos corações hoje também. Agradeço a você por estar nos dando o privilégio de adentrar o seu lar através deste meio de comunicação. Que Deus possa estar operando maravilhas, em nossas vidas. Bom, vamos, para iniciarmos, abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu vou me estender até o 16, porque está tudo dentro do contexto daquilo que nós vamos abordar. Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero Te agradecer, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui juntos para compartilhar a Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa usar os meus pensamentos, os meus lábios, o meu coração, e tudo que eu venha falar ou dizer seja para honrar e para glorificar o Teu nome, Pai. Que o Senhor esteja guiando os meus pensamentos, trazendo à nossa memória tudo que o Senhor já tem nos dito ao longo desses dias, meu Pai, e que nós possamos, meu Pai, fazer plenamente aquilo que Te apraz. Que o Senhor possa estar abençoando esse 26º ano da amada igreja, aos nossos amados irmãos, que o Senhor possa estar edificando, fortalecendo, meu Pai, e nos guiando, Pai, para que esta igreja continue sendo uma referência do Evangelho verdadeiro e genuíno aqui em Arembepe, apontando as pessoas para a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Como nós observamos, ontem à noite falamos sobre o personagem do apóstolo Paulo, onde ele nos ensinou, nos mostrou um exemplo de como dar a preeminência a Cristo através das dificuldades. Precisamos aprender a nos contentar com o que temos. Precisamos também aprender a ser abatido, a ser humilhado. Muitas vezes vamos passar por tempos difíceis e seremos muitas vezes menosprezados e desprezados de uma forma geral, mas é necessário saber que há um Deus que nos ama. É necessário também aprender a lidar com os momentos de bonança, os momentos bons. E o apóstolo Paulo nos trouxe exemplos valiosos. Ele observou e pontuou muito bem de onde era que vinha a força para que ele pudesse assim superar todas as dificuldades. E hoje nós vamos observar aqui, já observamos uma passagem no livro de Mateus, o próprio Jesus Cristo falando com os seus discípulos ou com os seus filhos, que nós somos o sal da terra, amada igreja. Imagine um sal que não faz diferença. Isso é muito complicado. Mas queremos destacar mais uma vez o tema. O tema ontem foi que Cristo tem a preeminência nas dificuldades. O tema hoje é que Cristo tem a preeminência no desânimo. Mas quantas palavras difíceis e duras
Tendo em vista o que nós estamos passando, irmãos, é importante a gente saber lidar com esses sentimentos, né? Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. Isso pode acontecer quando nos decepcionamos com as pessoas, quando as respostas às nossas orações demoram a chegar, a perda de um ente querido, ou quando as coisas não saem da maneira que nós planejamos. Uma infinita relação que nós poderíamos alistar e coisas que muitas vezes nos deixam desanimados. Eu entendo que a nossa natureza humana nos leva ao desânimo por diversos fatores, mas esse sentimento não deve habitar em nós, pois prejudica muito a nossa vida espiritual. Certa vez um pastor, ele disse: Deus nunca usa um cristão desanimado. E é importante a gente observar que a palavra de Deus, a qual nós destacamos aqui no livro de Mateus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É importante frisar isso, mas é importante lembrar também que muitos grandes homens na palavra de Deus passaram por momentos de desânimo. Isso não é algo excepcional aos nossos dias, não. É importante observar como o próprio rei Davi, ele passou por um momento difícil na vida em que ele ficou desanimado. Ao pecar com Betseba, ele assim acabou ficando desanimado. E é importante lembrar, irmãos, que o pecado é um daqueles que são responsáveis pelo desânimo em nossas vidas. Ele, logo que pecou, se você observar e ler lá no livro de Salmos, capítulo 32, se não estou enganado, você vai ver o estado em que Davi ficou. Ele disse que os seus ossos estavam em sequidão, até o seu humor mudou, pois nós vemos ali um homem realmente desanimado. Mas nós vimos que a atitude de Davi perante esse desânimo, ele teve que buscar respostas e buscar resolver esse problema, como assim resolveu, e nós podemos ver isso no Salmo 51. Mas nós não vamos passear nessa seara hoje, vamos estar aqui juntos. Vemos também um outro homem que também ficou desanimado, Elias. Depois de ser usado grandemente por Deus, ele também passou por um momento de desânimo, logo após ser ameaçado por Jezabel. Muitas vezes as ameaças às nossas vidas, de todas as formas, de todas as maneiras, também nos deixa desanimado. Mas eu quero chamar a nossa atenção para mais um homem também que estava desanimado. É nesse que nós vamos aqui observar alguns preceitos para nossas vidas, né? Tendo em vista as circunstâncias que nós estamos vivendo, as dificuldades que estamos atravessando, que muitas vezes vão nos levar a desânimo. Vamos falar sobre o homem que está escrito no livro dos Juízes, capítulo 6. Vamos dar uma olhada no contexto, capítulo 6, nós vamos ler de 1 a 11, para a gente observar o contexto do que está acontecendo. Aqui em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos,
e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Vemos aqui que a nação de Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E mesmo Deus chamando a atenção do povo, ainda assim a nação continuava a fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Gideão, tomado pelo desânimo, quase que ele aqui abandonou os planos do Senhor. Na época de Gideão, como nós observamos, Israel estava em guerra e sofria muitas perseguições e humilhações de seus inimigos. Talvez nós também passamos em algum momento da vida por momentos de tristeza, por momentos de perseguições ou de qualquer outra mazela que possa vir nos acometer, nos deixando assim desanimado. Nós observamos aqui que Gideão estava desanimado, mas o Senhor, ele, assim como falou com Gideão, buscando animá-lo, ele também quer falar aos nossos corações. Ele quer que deixemos o desânimo de lado, mas nós podemos ver aqui que diante de todo aquele sofrimento que Gideão estava passando, ele estava cansado das adversidades, e talvez você esteja também cansado. Chegou a um ponto que não está aguentando, não está suportando tamanho sofrimento que tem levado você ao desânimo. Gideão estava mais ou menos por aí. E isso acontece muitas vezes quando as lutas começam a se sobressair, a tomar o controle das coisas. Às vezes elas são tão grandes que nós preferimos parar e nos esconder. Mas essa não é a medida certa. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, desanimados, estressados, ansiosos, que a gente possa ir a Jesus. Esse é quem vai nos fortalecer e que vai expulsar todo o desânimo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele ainda nos diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. A palavra de Deus ainda nos diz no livro de Isaías que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Portanto, para que a gente possa compreender um pouco de dar a preeminência a Cristo no desânimo, o primeiro ponto que nós precisamos observar é mudar a nossa atitude. Vemos aqui nesses versículos que nós precisamos assim mudar a nossa atitude. Nós podemos observar isso aqui desde o versículo 11, em que o anjo se apresentou ali a Gideão, mostrando a necessidade da salvação. Deus queria usar Gideão para derrotar os inimigos do seu povo, mas para isso ele precisava mudar as suas atitudes. E Deus quer usar a mim e a você, amado irmãos. Mas para isso nós precisamos realmente avaliar e ver quais são as nossas atitudes, Deus queria usar ele para libertar a sua nação. Ele não poderia continuar naquele desânimo.
Porque nós observamos aqui no versículo 11, o Senhor, ele vai falar com Gideão. Versículo 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus é conosco, meu amado irmão. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo pela fé, através do arrependimento e confissão, saiba que você não está sozinho. Deus é conosco. Quando o anjo chamou Gideão de varão valoroso, ele estava mostrando para ele que ele era importante para o Senhor, que ele tinha muito valor para o Senhor. E é importante nós lembrarmos disso, irmãos. Muitas vezes nós deixamos o desânimo tomar conta de tal maneira que achamos que nós não temos valor algum para Deus. Somos valorosos, tão valorosos para Deus, que Ele deu o seu único filho para morrer por cada um de nós naquela cruz. E nós podemos observar aqui que nós podemos também mudar de atitude. Gideão precisava mudar de atitude para poder assim cumprir a vontade de Deus. Mas não só ele precisava mudar de atitude. Gideão precisava simplesmente obedecer à voz de Deus. Gideão quis saber o porquê de todo aquele sofrimento. Olha o que diz o versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: o Senhor chamou ele, falou com ele, disse que estava com ele. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que todo o sofrimento? Por que eles estavam passando por aquilo? É importante frisar e lembrar que desde o início do capítulo 6 nós vimos que o povo estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E nós estamos vivendo dias assim. O homem está cada vez mais distante de Deus. Sabemos que as profecias estão se cumprindo, mas a desobediência do homem a Deus tem o levado cada vez mais ao sofrimento, às dificuldades que acaba levando ele ao desânimo. Mas como nós observamos, para que Cristo tenha preeminência no desânimo, nós precisamos mudar a nossa atitude, nós precisamos obedecer a Deus. Mas Deus não respondeu. Ele falou, ele perguntou, por que nos sobreveio todo esse sofrimento? O que foi que o Senhor respondeu? Ele diz aqui no versículo 14, então o Senhor olhou para ele, ele diz aqui no versículo 14, então o Senhor olhou para ele, vai nesta força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Nós temos esse péssimo hábito de querer saber o motivo das coisas, o porquê isso está acontecendo. Muitas vezes, Deus espera só que a gente obedeça a Ele. Nós costumamos cantar um louvor do nosso hinário, do Voz e Melodia, que diz: nem sempre entenderei, mas sempre o seguirei, pois Ele é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Todas as coisas que Deus tem feito é para o nosso próprio bem. Porém, o homem, como nós vimos aqui, a nação de Israel, tem desobedecido a Deus. E com a desobediência, assim vem também as consequências. O desânimo de Gideão era tão grande que, mesmo depois de Deus ter falado que estaria ao seu lado, ele achou outra desculpa para tentar fugir do que o Senhor havia planejado. Olha o que diz o versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ele começa a colocar desculpas, mostrando a sua incapacidade, mostrando a sua inferioridade, ou sendo a minoria, Ele se sentia pequeno demais, vindo de uma família simples, e por isso ele achava que não poderia fazer nada de tão especial. Quantos de nós também muitas vezes nos sentimos assim? Achamos que nós não somos capazes, e verdadeiramente não somos. Mas o nosso Deus é todo poderoso. É Ele que faz a obra em nós e não nós mesmos. Só precisamos simplesmente obedecer à sua vontade.
Gideão precisava compreender isso. Por isso eu te digo que se não olharmos para o Senhor com os olhos da fé, nunca nós vamos fazer nada para Deus. Precisamos entender que Deus quer simplesmente que dependamos dEle e não de nós mesmos. Quando nós colocamos a nossa força além do Senhor, a queda já está próxima. Mas quando nós colocamos Deus à frente, é Ele que vai fazer a obra em nossas vidas. Portanto, para que Cristo tenha preeminência em nossas vidas, precisamos mudar de atitude, precisamos obedecer a Deus. E terceiro ponto, e nosso último ponto, precisamos lembrar que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Aqui diz a palavra de Deus, versículo 15, versículo 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha, quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. A coisa mais importante que nós devemos lembrar na nossa caminhada cristã é que Deus nos ama, irmãos. Nós não estamos sozinhos, Ele nos ama. Ele nos diz na sua palavra, lá no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 5, que nunca nos deixaria e que nunca nos abandonaria. O Senhor está conosco. Por mais que as situações sejam adversas, os problemas estejam se sobressaindo, Deus está conosco. É importante lembrar disso. Ele nunca vai nos abandonar, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. Deus nunca vai nos pedir algo, irmão, que nós não possamos realizar. Basta a gente olhar na Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos de coisas impossíveis que Deus realizou através de simples homens. E isso mostra que quem faz a obra não somos nós, é o Senhor. Veja que o Senhor disse a Gideão, aqui no versículo 16, que estaria com ele. Deus encorajou a Gideão, dizendo que estava com ele, embora aos olhos de Gideão parecia uma missão impossível de ser realizada. Vemos aqui, o Senhor disse a ele que ele derrotaria os midianitas com tanta facilidade, como se fosse um só homem. Se você acompanhar a história, verá que ele conseguiu vencer. Nós não vamos nos alongar nessa história, mas se você puder, pode ir um pouquinho mais à frente, você verá o resultado qual foi. Deus deu a vitória a Gideão. Aquele, o menor da sua família, aquele a qual família era menor na nação de Israel, para mostrar o poder que Deus tem. Nós não somos nada, irmãos. Deus é tudo em nós. O apóstolo Paulo, ele já havia dito: eu já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, Ele faz a obra em nós. Portanto, meus amados irmãos, se o Senhor está conosco, não há motivo para desânimo. No capítulo 23 dos Salmos, a palavra de Deus nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está conosco. Ele nos diz lá no livro de Isaías que quando passarem pelos fogos, que nós não nos queimaria. Quando nós passássemos pelo rio, não submergeriam. É importante lembrar, Deus está conosco. Deus está contigo, meu amado irmão. Que você possa compreender esse fato e lembrar que nos momentos de desânimo, mude de atitude. Obedeça a Deus. E lembra que Ele sempre vai estar conosco. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, Jesus te ama. Ele morreu provando esse amor. Ele também quer te salvar. Ele não quer que o desânimo faça parte da sua vida, mas Ele quer te fazer um homem valoroso, como fez de Gideão e tantos outros homens. Mas para isso, você precisa abrir a porta do seu coração, para que Ele possa entrar. Que você possa reconhecer o fato de que é um pecador, de que precisa do perdão de Deus, e convidar Ele pela fé, para que Ele possa entrar no seu coração e salvar a sua alma. Eu louvo a Deus
pelo privilégio que Ele tem nos dado de poder compartilhar da Sua palavra. Que ela possa fazer morada em nossos corações, que ela possa fazer a diferença em nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente buscar mudar de atitude quando o desânimo chegar, que a gente possa obedecer a Deus independente das circunstâncias, que a gente possa lembrar que o Senhor está conosco, pois Ele nunca sai de perto de nós. Que grande privilégio nós temos, amados irmãos. Que Deus nos ajude. Nesse 26º ano, a primeira Igreja Batista aqui em Arimbep, que ela continue animada fazendo a obra do Senhor, levando o verdadeiro Evangelho à criatura, a toda criatura, aqui em Arimbep e até os confins da terra. Obrigado por ter nos dado o privilégio de adentrar o seu lar através deste meio de comunicação e poder compartilhar da sua palavra, que ela possa fazer morada no seu coração e transformar a sua vida. Agradecemos a Deus e vamos orar. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer e Te engrandecer. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo zelo, pelo carinho. Obrigado, meu Pai, que o Senhor nos anima todos os dias para fazer a Tua vontade, meu Deus. Meu Pai, que a Tua palavra esteja alcançando os corações mais distantes. Talvez alguém que se encontre desanimado neste momento, que o Senhor possa trazer à sua memória a necessidade de mudar de atitude, que possa se espelhar nos grandes exemplos da palavra de Deus, que ele possa mudar de atitude, que ele possa obedecer ao Senhor e que possa lembrar que o Senhor sempre estará conosco. Mas talvez alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, meu Pai, esteja desanimado. Que ele possa abrir a porta do seu coração, meu Pai, para que o Senhor possa levar o verdadeiro ânimo e a verdadeira alegria. Pois o Senhor está nos convidando a cada um a vir. Vinde a mim todos os que estáis cansados, desanimados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor possa entrar no seu coração, meu Pai, e aliviar esse coração e levar a verdadeira alegria. Pai, obrigado por tudo. Agradeço ao Senhor pela vida do pastor Frank. Agradeço pelo privilégio de nos convidar e poder compartilhar da Tua palavra. Agradecemos aos pastores que passaram por nossas vidas, dando a sua contribuição. Que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando cada um dos amados irmãos aqui dessa amada igreja, que tem sido uma bênção para nós. Mesmo distante, meu Pai, tem lembrado de nós, tem sido sempre presente, meu Pai, através das orações, de todo o cuidado. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando esta amada igreja em nome de Jesus. Amém. Gostaria de encerrar cantando um louvor. Amanhã estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar o privilégio de poder gozarmos da comunhão verdadeira com o Senhor. Vou cantar um louvor para nós encerrarmos. Amém? Nosso Jesus Cristo vive e Ele quer te dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações.